pedra some? Não. E se sumir, procura ela que pode estar causando algum problema. Olá, tudo bem? Hoje fizeram uma pergunta, a vesícula com pedra, a pedra some? Essa, na verdade, é uma dúvida interessante. E aqui, quem está te respondendo é o Dr. Alexandre Marota, cirurgião do aparelho digestivo. E olha, já operei bastante vesícula nesses últimos 30 anos. E posso te dizer que a pedra da vesícula não tem um remédio para sumir, né? Mas a pedra na vesícula, ela tem que ser tratada de uma maneira, com uma certa seriedade, no sentido que a pedra, se ela sumir, ela pode ter migrado, quer dizer, saído da vesícula e ir para os encanamentos principais, como o encanamento do fígado ou mesmo do pâncreas, e você tem uma inflamação séria. Existem alguns tipos de pedra da vesícula, como de colesterol, né? Que aí sim, esta você pode tomar alguma medicação que pode dissolvê-la, desfazer no sentido de absorver esse conteúdo. Essa medicação, além de não ser um custo muito pequeno, ela consegue em 30%. E a outra dúvida é, se no futuro, já que a vesícula ficou doente, você não vai formar novas pedras. Na verdade, o tratamento mais seguro e eficaz, vamos dizer assim, é a cirurgia com a retirada da vesícula. Inclusive, esta é uma segunda pergunta que é muito comum. Doutor, tira a vesícula quando vai operar a pedra na vesícula? Sim, sempre. Só em casos de exceção, que não, mas casos de exceção é por causa de gravidade e de risco de vida. Mas assim, 99,9% a cirurgia da pedra da vesícula é a retirada da vesícula como um todo. Então, porque a vesícula é doente, se não tirar, ela pode formar outra e vai formar pedra de novo, não cabe. Levando em conta, né, que é a outra dúvida, né? Para que serve a vesícula, né, doutor? Por que a gente tem ela, né? Essa é uma outra dúvida muito interessante que cabe nesse início, né, se a pedra some, né? Porque quando a pessoa pergunta se a pedra some, é porque não está querendo operar, está querendo achar um caminho. Mas infelizmente, nesse sentido, os conhecimentos de hoje, já no passado tentou até dissolver, mas o perigo que se tem, as complicações que pode ter, é melhor operar. Até porque a pedra na vesícula, quando ela existe, a cirurgia, ela tem um índice de complicação menor que 0,2 a 0,3%. Ou seja, 2,5 e assim mesmo pode ser um sangramento e tal. E hoje, com o advento da videolaparoscopia, o que é isso? São os famosos buraquinhos para tirar a vesícula, ou popularmente, principalmente no início, chamava cirurgia laser, que na verdade não tem nada de laser, que é minimamente invasiva e com isso restabelece mais rápido, a internação é mais curta, menos dor, e resolve. Então, assim, a cirurgia, ela no caso da pedra na vesícula, é de eleição. É o tratamento mais efetivo, é cirúrgico. Para que serve a vesícula, né? A vesícula, na verdade, ela não produz nada. Inclusive, tem aí na internet, depois que tira a vesícula, eu tenho que tomar cuidado com vitaminas, assim. Na verdade, a vesícula, ela não muda nada. Os trabalhos científicos não têm nenhuma alteração em relação a isso. Por quê? A vesícula não produz nada. O que ela faz, então? Imagina uma bisnaguinha. Ou, talvez, aí, pensar no detergente, que praticamente todo mundo tem um detergente, uma garrafinha de detergente na pia. Se o prato vier mais sujo de gordura, você joga mais detergente. Ou seja, você aperta a garrafinha e joga mais detergente. E com isso, você vai usar. A vesícula é exatamente isso. Ela não é o detergente, ela é a garrafinha. Então, é ela que espreme o detergente para dissolver a gordura que a gente come. Quer dizer, se a gente come mais gordura, a vesícula se contrai mais e vai fazer a dissolução da gordura ou a digestão. Então, tira a vesícula, eu tirei esta bisnaguinha. Aí você fala assim, bom, se tirou a bisnaguinha, como é que vai controlar agora? Na verdade, como nosso corpo é fantasticamente construído, sempre, ou na maioria das vezes, existe um segundo maneira de resolver o organismo, ele tem como se tivesse um jeito de fazer, substituir quando não funciona o principal. Ou seja, no final do encanamento que vem do fígado, ele tem uma outra válvulazinha de músculo. Então é ela que vai fazer a dosagem e o próprio encanamento do fígado ele se alarga. Então você imagina um cano que era de meia polegada, ele virou de 1 polegada, quanto que não cabe de água ali? Se você analisar, às vezes cabe mais do que um pacotinho, um cano mais largo. Então é isso que acontece. Tanto é que depois da vesícula é comum o coledo, que é esse encanamento que desce do fígado, se alargar um pouquinho. Então é isso que a gente espera. E aí fazer a cirurgia de vesícula, como eu falei, a gente faz por videolaparoscopia, e aí, mesmo sendo por vídeo, não existe uma forma
única de fazer. Isso depende da formação do cirurgião, depende de como ele se sente mais seguro em fazer. Tem desde as maneiras mais padronizadas, que usa clipe, são 4 buraquinhos no abdômen. Esses buraquinhos também podem variar de tamanho, conforme o maior tamanho, esteticamente é pior, mas também a dor pós-operatória é maior. Então, por exemplo, a gente usa com uns buraquinhos bem pequenos, porque a gente não usa nem clipe. Essa é uma coisa que a gente faz que é diferente da grande maioria dos cirurgiões. A gente amarra, costura com fios que são absorvíveis, enquanto a grande maioria dos cirurgiões usa clipagem e uma entrada de 1 a 1,2 centímetros na região aqui, e eu uso tudo em torno de 5 milímetros. E naqueles casos, aí já é mais um apelo mais estético, menos dor ainda, mas é mais estética. A gente também faz com 3 milímetros, que parece um pinguinho da ponta da caneta, praticamente não aparece nada. E o outro corte maior, que é por dentro do umbigo, ele é disfarçado. Então, esteticamente, vai bem. Eu falo da estética, você pode falar assim, mas meu problema é visível, por que ele está falando de estética? Uma coisa que a gente aprende ao longo dos anos, que enquanto na hora a gente resolveu o problema, você pode fazer o corte, a coisa feia, não tem problema, salvou a vida. Passa alguns anos, aí começa a pensar, será que o cirurgião não podia ter feito um cortinho mais bonitinho em mim? O ser humano, ele tem essa... E é muito interessante isso. Se a gente puder dar estética sem prejudicar o objetivo principal, por que não? Mas essa é uma visão minha e alguma ala do cirurgião. Tem outras que nem tanto, porque a gente tem como princípio primeiro a vida, depois a função do órgão, para depois, no final, a estética, porque a gente tem que resolver a doença. Então é isso. A pedra some? Não. E se sumir, procura ela, que pode estar causando algum problema. Existe pedra que você pode tratar com remédio? Existe. Aquela que eu considero que ela é puramente de colesterol, que é a minoria das minorias. É assim mesmo ela desaparecendo, pode ser que caiba a cirurgia de novo. A cirurgia é complexa? É uma cirurgia do dia a dia. Eu mesmo já operei, acho, mais de 3 mil dessas aí ao longo da minha carreira, por vídeo. É uma cirurgia do dia a dia. Com isso, a prática é maior e com isso você tem menor complicações. A internação é longa? Eu acho que isso é importante, que eu não falei. A internação é longa? A internação, na verdade, eu, por exemplo, que sigo uma linha cirúrgica onde as coisas têm que ser rapidamente, porque a gente entende que o organismo restabelece rapidamente. Então é uma cirurgia que interna em torno de 6 a 8 horas, até 12 horas, a gente dá alta. Já sai comendo e já levanta, já anda, porque hoje entende que a atividade ela é importante. E na primeira semana a gente pede para não comer gordura, para dar um descanso de onde saiu a vesícula. E depois de uma semana, de 5 a 7 dias, libera para dirigir. E depois de 15 dias, vida normal em atividades físicas, alimentares, quer dizer, alimentar começa depois de uma semana. Então, é uma situação que rapidamente se restabelece e vai para o seu dia a dia de volta de rotina laborativa. Se tiver mais dúvida, como diz, deixa lá na caixinha ou então manda para a gente um direct que a gente consegue te responder. Se você está gostando de ver o que a gente está falando, se inscreva no nosso canal, dê o like e faça a sua pergunta, que a gente vai buscar esclarecendo da melhor maneira possível. Vem comigo.